Olá, saudações trabalhistas, a você que nos acompanha aqui pela Rádio Legalidade. Dizer da nosso prazer, da nossa alegria de estarmos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Legalidade uma galera super legal. Quero iniciar aqui registrando a presença da Roberta Souza, né? Presidente do Movimento Negro aqui do Distrito Federal, seja bem-vinda. Obrigada. Também da Denise Franco, representando a Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini aqui do Distrito Federal e também integrante aí do programa Fora dos Eixos. E do nosso amigo aqui, Alexandre, né, que está em frente aí um grande projeto Musicando a Vida. Então a gente estará tratando aí diversos temas, principalmente sobre empreendedorismo social. Desde já conto aí com a participação, com a sintonia, né, com a companhia de todos. Quero de antemão passar a palavra para a Denise, né, para fazer uma contextualização. Gente, eu estou muito feliz hoje porque finalmente o movimento negro está representado aqui no Fora dos Eixos. É muito importante a presença desse movimento aqui. Estou muito feliz com a visita do Alexandre. Ele é um empreendedor social, é muito importante para nós, principalmente esses desafios do terceiro setor, né, Roberta? Assim, cada vez mais a gente vê que a gente precisa tratar de uma forma muito mais responsável. E não é por espasmo, é projeto. E o Alexandre vai mostrar isso para a gente hoje. Essa edição é uma edição extra do Fora dos Eixos e a gente está aqui pronto para ouvir o Alexandre e vocês vão curtir demais. Com certeza, né? Quero iniciar perguntando para a Roberta, né, que é doutora em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, e está em frente aí ao Movimento Negro, saber um pouquinho aí sobre quais os principais desafios do Movimento Negro aqui do Distrito Federal e de que forma vocês estão encarando aí para resolver essas questões tão pertinentes à nossa sociedade. Obrigada, Alan, pela pergunta. Quero começar agradecendo pelo convite para participar do podcast aqui na Rádio Legalidade. Agradecer ao Alan, a Denise, grande parceira, né, nossa aqui do Movimento Negro. E também agradecer ao partido pela oportunidade, ao partido trabalhista, né, com raízes fortes lá no Rio Grande do Sul, de onde o Alan vem, de onde eu fiz doutorado. E agradecer também o Alexandre ter aceitado o convite de vir participar e contar um pouco da história do projeto dele. Pois bem, como é que é o projeto, como que é o movimento negro aqui no Distrito Federal, né? Nós assumimos há mais ou menos um ano a convite do nosso presidente nacional, Ivaldo Paixão, e tivemos uma grande aceitação e um grande apoio da senadora Leila, que é hoje a presidente do partido. E a partir, né, dessas boas-vindas, essa abertura de portas para que a gente realizasse o trabalho aqui no Distrito Federal, a gente percebeu o tamanho do desafio. Quanto trabalho era necessário ser feito, principalmente de conscientização. O nosso partido ele tem toda uma história, né, de militância, de luta contra o racismo e de formulação de leis mesmo, que hoje a gente precisa, como o CAO, como a Lélia Gonzalez, e demais outras pessoas que... não vou nem esquecendo, mas o que foi que abriu as portas, né, que é o Abdias Nascimento. Então tem todos esses que trilharam o caminho, que nos ajudaram a perceber e nos reconhecer como negros. Então no Distrito Federal a gente está nessa parte ainda de conscientização, que é o que a Lélia falava, a gente se entender como negro, porque isso não é trivial. Quando a gente compreende o nosso papel de negro, de sentir negro, você percebe o tamanho do desafio que você tem pela frente. E você começa a reconhecer as amarras, que falava lá atrás a Rosa Luxemburgo, né? A gente só consegue perceber as amarras quando tenta sentir o gostinho da liberdade e se desvencilhar dela. E você sente que o pé está preso, a perna está presa, né? O braço está preso. E aí, o que é que prende? O racismo. As discriminações as mais diversas, né? A de cor, principalmente aqui no Distrito Federal, que tem crescido muito, viu, Alain e Denise? A quantidade de pessoas que têm procurado as delegacias especializadas, né, para denunciar os casos de intolerância racial, discriminação racial e de racismo, né, que são coisas diferentes. E esses casos têm aumentado e a gente não tem visto por parte, né, do Executivo Distrital uma ação mais contundente de conscientização, porque a punição a gente sabe que é importante, mas ela não muda o agressor, né, do ponto de vista da consciência, de entender que aquilo que ele fez não é certo, de entender que aquela discriminação, né, hoje é considerado crime, mas de compreender do ponto de vista da igualdade, né, que todos nós somos iguais.
né? Então, entender isso é um processo ainda muito longo. Então, Alan, é exatamente esse o processo que o Movimento Negro tem feito aqui no Distrito Federal, que é de conscientização, através das lives com pessoas aqui do Distrito Federal que têm história na militância de igualdade racial, levando algumas rodas de conversa para as regiões administrativas, e que a gente sabe, Alan, que aqui no Distrito Federal nós somos maioria. Os negros são maioria, e a gente sabe que negros é a junção de pretos e pardos, e hoje no Distrito Federal nós somos maioria. Mas não temos representação nos espaços políticos, né? E muito menos nos espaços de decisão. Eu falo aqui de políticas públicas, pessoas que estejam à frente de pastas importantes, que tenham diálogo com esse campo, que possa ter alguma ação mais contundente de combate. Então, o que a gente tem feito essencialmente enquanto movimento negro é essa discussão, é essa conscientização, é esse processo de reconhecer-se, né, negro, e saber qual o local que estamos e para onde queremos caminhar. E o Partido Trabalhista tem dado todo o apoio para que a gente faça esse percurso, né? Mas o trabalho é longo e o desafio ainda é muito grande. A gente percebe, a gente tem feito muita evolução com essa questão do conceito da formação e da educação voltada para a discriminação, para o entendimento. Porque existe uma coisa de tomar consciência que você está discriminando. E às vezes não é nem de propósito, é cultural, né? Então, isso passa pela cultura e pela educação. É muito forte e é necessário o debate em cima disso. E o que é pior, quando a gente percebe que as pessoas não entendem e classificam isso como um mimimi, né? Não, isso é uma... Não, nem é tanto assim, isso não é assim porque você não está sendo vítima. Quando você for se deparar com aquilo e você toma consciência de que você... é folclore, é cultural. Não, cultural não. Houve um projeto de colonização que ele vem segregando cada vez mais e apartando as civilizações que foram colonizadas e que a gente repete esse comportamento. E isso, responder por isso, é na educação, é na formação, é no debate, é no esclarecimento, né? Então, a gente agradece muito o espaço que a Rádio Legalidade dá para o Fora dos Eixos, porque a gente percebe que a gente está descortinando algumas coisas, que não é fácil. São temas pesados, né, Alan? Certeza. São coisas que a gente percebe, assim, se depara com uma realidade que é sofrida e que não dá para minimizar, não é para se minimizar, é para dar a dimensão correta do problema que a gente está enfrentando, inclusive aqui no Distrito Federal. Ontem a gente teve debate muito interessante na Rádio Legalidade, no Fora dos Eixos, que foi a questão da discriminação e a estrutura de políticas públicas, né? Houve uma situação grave, criminosa, de apagar a história do negro. De uns 5 anos para cá, o governo não tem mais dados, foram apagados dos bancos de dados, então é difícil para o governo começar, eles estão fazendo tudo de novo, né? Para conseguir qualificar uma política pública a partir de dados. Então, ontem, um dos apelos da convidada foi que a gente tenha, quando forem bater na sua porta e perguntar se você é pardo, se você é branco, se você é negro, assuma que você é negro. Porque nós não temos mais os dados. Exatamente. Olha então, que coisa séria, né? Mas olha que interessante a sua fala, né? E é importante que a gente jogue luz. Que quando você diz, reconheça-se, né, como negro, né, como preto, é muito difícil para as pessoas fazerem esse processo, sabe? Então, quando chega realmente a pessoa do IBGE, que vai lá e faz as perguntas, né? Porque quando eu digo assim, eu falo de uma história familiar mesmo, né? De sofrer racismo. A maioria das famílias são interraciais. Então, eu sou filha de um pai preto, né? De uma mãe branca. Então, o meu lugar, né? Quando as pessoas olhavam para a minha coisa, mas você não é preta. Isso não significa dizer que você não sofre os mesmos processos, os processos semelhantes, né, de exclusão e de discriminação e de racismo. Mas dizer-se preto naquela minha época, e olha que eu não tenho tanta idade assim, mas era assumir um lugar muito ruim de exclusão. Então, eu era uma das únicas negras da minha turma, da escola. Depois fui novamente acho que a única negra na turma de mestrado, e quando fui para o doutorado, novamente, então essas situações se repetiam, né? Só funilando. E você se reconhecer negro, você se reconhece num lugar de solidão, muito sozinho, né? E por isso que os movimentos são importantes, porque eles juntam pessoas em prol de uma única causa, né?
Como se eu dissesse para o Alexandre, que é uma pessoa preta, e dissesse para ele, eu estou contigo, eu sei o que você passa. Né? E é por isso que o movimento ele ganha força nas periferias e nas regiões, né, administrativas mais distantes, porque nos colocaram para cada vez mais distante dos espaços de poder, que é o plano piloto, onde está concentrado a maior riqueza. Nos colocaram para longe, nos colocaram para áreas que a qualquer momento se chover muito, a casa é derrubada, né? As ruas ficam cheias de água, as crianças não acessam as escolas. E aí depois vem falar de meritocracia, não é? Então, quando a Denise disse que houve um apagamento dos dados, eu acho que é um processo muito pior, né? Que é uma invisibilização das pessoas negras e querendo um embranquecimento forçado, que a gente não se reconheça como tal. Então, os pardos eram sempre a grande maioria quando se via, né? E depois, quando começou-se a trabalhar a questão racial, a importância, né, de se reconhecer esse negro, de reconhecer essa pessoa preta e gerar valor a isso, por isso que o empreendedorismo social é tão importante, daqui a pouco a gente vai falar, as pessoas perderam a vergonha, o medo de se reconhecer preta. Porque qual era o lugar do preto? É do pobre, né? É da pessoa que comete ilícitos, somente quando você é jovem. É daquela pessoa que vai ser preferencialmente abordado por policiais na rua. Para perguntar, eu lembro dos meus irmãos, né, do receio, da orientação que meus pais davam para meus irmãos quando tinham que sair de casa, né? A questão da roupa, né? Então, o branco e as pessoas não negras, né? Não vou falar branco, mas as pessoas não negras podiam sair de qualquer jeito à rua, que elas não seriam apontadas, né, abordadas. Mas sair um filho negro, preto... Tem que ter muito cuidado, né? Vai ser abordado, né? Se sair correndo, teve situações e depois, como isso aqui vai ser, você pode até cortar depois. Não, mas precisa cortar, teve informações, assim, a gente, na mesma época que a gente fazia doutorado, que eu fazia doutorado no Rio Grande do Sul, tinham pessoas que vinham fazer intercâmbio que eram africanos. E Porto Alegre tem pessoas negras, assim, né? Mas eu tô falando de pessoas que vinham da África. E eles... estavam fazendo o doutorado sanduíche no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, na URGS, e eles precisaram correr para pegar o ônibus. Era em frente a um shopping conhecido lá em Porto Alegre. E eles, ao correr, o policial viu e correu atrás, abordou, porque achava que eles estavam fugindo, que tinham cometido um delito. Então, nem correr, né? A liberdade, né? De correr para pegar um ônibus, assim, você já é tido como suspeito. Então, viver com essa suspeição, viver nesses espaços marginalizados, né? Sem visibilizado pelo Estado, foi e ainda continua sendo uma parte da história das pessoas negras, né? Então, os movimentos, os partidos políticos, né? O poder público, principalmente o executivo, o legislativo, tem uma força grande, tem um papel e tem uma responsabilidade em transformar essa realidade, em fazer com que nós, né, independente da cor que tenhamos, possamos andar na rua sem medo, sabe? Porque a gente tem a liberdade, né, de ser o que nós somos, né? Então, não ter vergonha de dizer o que é. Então, muitos tinham, né? Porque realmente tem o preconceito. A partir daqui você não entra. E não está dito e nem escrito em nenhum papel. É uma coisa que é o pior, que é o racismo velado. Você vai para uma entrevista de emprego, você tem a mesma qualificação do outro, os currículos são extremamente semelhantes, mas a cor é definidora. Então, isso é terrível, né? Então, você é muito bom, mas infelizmente não vai dar para ser você, vai ser outro. É igual a questão da mulher, né? É muito bom, mas... você tem filho, né? Acho que melhor não. Quê, né? Não vai pode rolar, ficar grávida. né? Pode ser que fique. Então, é muito, muito difícil. Então, trazer essas pessoas que apostam em projetos sociais, em que vem a saída pelo social, de perceber que, ok, a gente tem muitas dificuldades, a gente tem ali um longo histórico de sofrimento, né, Alexandre, de situações desagradáveis vivenciadas ao longo da vida, mas a partir disso, dessa minha história, né, de onde eu vim, é que eu vou tentar construir daqui para frente, né, com essa força que eu tenho de mobilização, com essa força que eu tenho de criação, de inovação, de abrir novos negócios, né, negócios inovadores naquele determinado espaço, é que eu vou tentar mudar a vida de várias pessoas, para que elas não passem pelo que eu passei. Eu acho que é muito isso que vocês vão ouvir, se forem à periferia, assim, mães, pais, dizendo, eu não quero que meu filho passe pela mesma coisa que eu passei. Né? Então, a escola, assim como a Denise colocou, ainda uma porta onde as pessoas se qualificam e tendem a ser, digamos, quebrar ciclos de pobreza, mas cada vez mais está se tornando difícil, né? Você antes
a nossa geração, lá da Denise também, você tinha uma graduação, era quase certo o trabalho, né? E hoje ter graduação, a Alexandra daqui a pouco vai falar sobre os projetos, não é garantia. Tem afunilado cada vez mais, né? E quem é que fica no mercado? Quem é que vai para os trabalhos precarizados? Quem é que vai para os trabalhos com baixa remuneração? E cada vez está ficando mais alva, né? A oportunidade está embranquecendo mais o funil. Então, a gente antes lutava, e nós que somos do Partido Trabalhista, lutávamos para ter uma carteira assinada. A grande conquista getulista, né, e também de Jango foi a CLT, foi dar segurança para o trabalhador. E hoje, quem está tendo segurança é uma pequeníssima parcela da população e a grande maioria sem. Trabalhos precarizados, onde você sofre um acidente, você não tem nenhuma cobertura social, você não tem nenhuma proteção enquanto você está, né, doente, enquanto você está com algum tipo de trauma, principalmente os que trabalham com entregas, os motoqueiros, motoboys, pessoal do Uber e de demais outros aplicativos de entrega ou de outros serviços, né? Então, hoje, o desafio é pensar, enquanto Partido Trabalhista, nessas novas soluções para o cenário que a gente tem, né? Para a realidade que tem sido mostrada. Então, trazer o Alexandre hoje aqui na Rádio Legalidade é para ter essa conversa mais próxima com a realidade do Distrito Federal. É uma pessoa que conhece o Distrito Federal, conversa com as pessoas, está junto com as pessoas. Alexandre vai contar um pouco da história dele, é lá de Taguatinga, um projeto lindo, Musicando a Vida, que está fazendo a trilha do que a gente mais preza no nosso partido trabalhista, que é a educação. E principalmente a educação de crianças, dar novas oportunidades para essas crianças. Então, eu agradeço demais a oportunidade do Fora dos Eixos para mostrar projetos que não estão nos eixos. Nos eixos, pelo amor de Deus. Nesses eixos tão fechados e limitados, né, de uma economia, né, que a gente hoje era um paradigma que foi quebrado. Hoje a gente tem outras formas de geração de renda, outras formas de ocupação das pessoas e desafios cada vez maiores e diferenciados socialmente falando. E aí a gente pode fazer recorte de gênero, raça, etário também, que é outra coisa que talvez seja importante conversar e trazer para a nossa roda. Então, é um prazer mesmo, grande, trazer o Alexandre. Denise, então, vamos ouvir o Alexandre, finalmente, porque aqui, se fizer dobradinha Denise e Roberta, ninguém fala nessa mesa. Não é não, Robertinha? Por isso que é bom cortar. Muito obrigado pela Rádio Legalidade, programa Fora dos Eixos. Fomos muito bem recebidos, o nosso querido irmão ali também, no cantinho. A gente está muito feliz de ter essa oportunidade que a minha amiga, a doutora Roberta, nos deu da gente poder tentar ajudar o nosso povo. Porque esses últimos anos, esses 4 anos, uma palavra que era muito forte para a gente, que era igualdade, foi apropriada de uma forma que eles colocaram de um jeito onde todos nós fôssemos iguais e tivéssemos as mesmas oportunidades. Só que a gente não tem. E aí essa palavra igualdade a gente substitui por equidade, que é o que a gente precisa. Nossos meninos terem as mesmas condições de disputar uma vaga com os meninos, com os filhos dos brancos, com os filhos dos ricos aqui de Brasília. E a gente não tem. A gente é muito massacrado. Sabe, ó, Paranoá Parque, Sol Nascente, Pôr do Sol, Samambaia. A gente é muito massacrado. Crianças lá passam fome. Tem criança que fica na escola o dia todo. A gente fala, andando pela escola, vai para a escola, daqui a pouco volta e não tem o que comer em casa. Então é muito triste você ver uma criança com fome. E lá no projeto social, a gente trata essa parte, né, da alimentação, que a gente faz um convênio lá com a escola, eles conseguem alimentação para os meninos. A gente consegue outros parceiros também que ajudam também com alimentação, com comida, para que esses meninos se alimentem, para que eles, pelo menos, naquele dia, eles jantem, né, ou almocem. Gente, a coisa mais triste de ver é você ver uma criança desmaiar com fome. E a gente já viu, já. Leva. É uma situação também que eu acredito que daqui a um tempo, o PDT, vindo a ter governo, vindo a ser governo federal, coloque um enfermeiro em cada escola. Que não tem. A criança passa mal lá, até chegar o SAMU. O SAMU, a criança pode morrer. E não tem. E o que a gente percebe, né?
O PDT ele tem esse resgate muito forte, que são as escolas de tempo integral de qualidade, né? Que essa equidade era possível em algum momento. Não, lógico, né? Reservada a proporção de tudo, mas naquele momento ali era a hora em que as oportunidades eram iguais, né? Porque a barriguinha não estava doendo para os dois. E isso que a gente fala muito na hora da educação. Se um adulto, se está com uma dor de cabeça, se não almoçou, e a gente que passa muitas horas dentro de projeto, você sente nossa, eu preciso... Imagina uma criança. Ele já chega lá. Já chega debilitado para estudar. Já chega lá, muito ruim. E aí o que acontece? Como que vai aprender, né? E aí a gente entra na comunidade, a gente vai descobrindo os problemas. Aí o que acontece? As mulheres são muito massacradas também e muito carentes. O que elas fazem? Arruma qualquer pessoa, bota dentro de casa, coloca dentro de casa. Possivelmente um abusador. Lógico. Entendeu? Porque a mulher tem que trabalhar, aí às vezes o que ela faz? Pega e deixa o filho dela ou a filha dela com esse abusador tomando de conta. Então, a gente faz até esse trabalho de quando a gente tinha a guarda mirim antigamente, a gente ia lá, a gente tinha todo mundo de uniforme, tudo lá, e falava assim, ó, a criança aqui tá sob os nossos olhos, sob os nossos cuidados. Qualquer coisa que acontecer com ela, a gente vai saber e a gente vai agir. Para poder você dar uma certa proteção. Dar uma proteção. Agora, me explica uma coisa. É um desafio para nós, e é dolorido falar disso, mas e o papel dos conselhos tutelares? Como que funciona essa parceria com o projeto? Porque a gente sabe que há aparelhamento aí. Eu tenho amigos cruel. meus conselheiros, né? Mas aqui o governo do Distrito Federal é um governo de branco. Uhum. Um governo que eles não estão nem aí há muito tempo. Eles não estão nem aí. E se, como a gente estava falando no começo, e se as esquerdas, se os movimentos culturais não se unirem para poder mudar essa situação, essa realidade, eles vão estar em 2026 de novo. Porque a gente sofre muito. E eles iludem muito o povo. O último ano, que é o último ano da eleição, eles vêm com várias benesses, com várias coisinhas, com várias situações. E aí isso aí vai iludindo o povo vota errado de novo. Aí você vai ter mais 3 anos para ficar sofrendo. E muitos não entram. Alto índice de... Eu mandei até para a professora Roberta. Um menino que a gente teve que resgatar ele dentro de uma boca de fumo no sábado passado. Um menino de 18 anos. Tem mais 5 irmãos. A gente teve que ir lá, tirar o menino da boca de fumo. Levamos ele viciado em crack. Quando nós fomos lá, doutora, quando a gente saiu na segunda-feira, ligaram 7 mães dos outros meninos pedindo, arruma para meu filho também, arruma para minha filha também. Só que a gente não tem. Então, é muito problema. Muito problema. Graças a Deus que a gente tem pessoas assim, maravilhosas igual vocês, igual a doutora Roberta, que nos abraçaram, porque eu já estava quase desistindo. Porque eu só não desisti porque, eu até comento, que eu entrei nessa situação porque eu fiz uma promessa com Deus. Na época aqui, quando meu filho ia nascer, o Xandinho, eu vou trazer ele aqui para vocês verem, tinha um surto muito grande de chikungunya lá no Varjão, onde a mãe dele morava. Não sei se vocês vão lembrar, isso foi em 2016. 2015, 2016. E aí eu pedi a Deus, Deus, se o senhor trazer o meu filho com saúde, eu prometo que eu vou cuidar do maior número de crianças que eu puder. Porque lá o índice lá estava muito grande, que aí dava na criança microcefalia. Uhum. Aí graças a Deus meu filho veio perfeito. E aí, viesse de qualquer jeito, a gente ia cuidar. É lógico. A gente ama, a gente faz tudo. Mas foi um pacto que eu fiz com Deus. Mas é muito difícil você fazer o bem. Muito difícil. Aí a partir daí, quando a gente conheceu a professora Roberta, conhecemos outros amigos, nos apresentaram a Leila, nos apresentaram a Ricarda. Aí a partir daí a gente foi clareando as nossas situações. Para que a gente pudesse colocar só a educação e uma alimentação para esses meninos. Como é que funciona? Quantas crianças tem lá com você no projeto? Lá atualmente nós estamos com 460 crianças. Nossa, que lindo. Na escola classe 511 em Samambaia. Somos muito bem recebidos pelo diretor Pedro, pela diretora Rosiane. E aí o que a gente faz? A gente vai dar, os primeiros módulos são aula de flauta, percussão, bateria e coral. É o primeiro módulo que eles vão aprender a cantar, aprender a tocar, aprender as noções.
Porque o nosso objetivo lá é montar uma fanfarra lá. Uhum. Fanfarra, às vezes, exemplo das fanfarras regionais nas cidades. Lá no Sul tem muito, no Nordeste tem muito, em Minas tem muito. Para que esses meninos começassem a aprender matemática também, porque música é matemática pura. Uhum. É divisão, é colcheia. Gente, é matemática pura. Eles vão aprender a ler partituras. Vão tocar. A gente vai usar essas crianças para poder participar de eventos. De 7 de setembro, aniversário da cidade. Coisas que são muito legais. Né? E eles vão aprendendo. Música, eles estão evoluindo. Por que as escolas militares um alto índice de aprovação em universidade, em vestibular? Disciplina, né? Disciplina, Organização. eles ensinam música desde que o menino está com 6 anos, 7 anos de idade. Então, quando ele está com 15, 16, 17, 18, ele já está pronto. A música liberta. O que eu acho curioso, assim, o contraturno é muito importante, né? E a música, ela vem no contraturno, na formação. Exatamente. Da pedagogia, né? Ali do plano pedagógico, né? Só que aí o conteúdo, ele começa Ontem a gente conversou muito disso. O conteúdo, ele não está alinhado com as necessidades de uma pessoa preta. Não. O conteúdo é um conteúdo alienador, assim. Ele vai dentro da casinha. Então, assim, se a criança quiser tocar flauta, ok. Se quiser tocar tambor, aí a coisa já fica no outro processo, entendeu? Isso. Então, imagina isso com várias crianças durante vários anos dentro de um processo de educação, que é o que a gente está vivendo. Então, assim, a educação, ela liberta as mentes em todos os sentidos. Só que o que temos hoje de plano pedagógico é um plano pedagógico limitado, que não deixa a criança voar, né? E aí, você tem um contraturno dentro de uma escola particular, Isso. de qualidade. Então, um projeto como o do Alexandre é um projeto esquecido. Então, a gente tem que dar força, porque é ele que vai transformar vidas. A vida de quem precisa. Sim. Porque o outro tem recurso para aprender uma música, né? O outro tem uma estrutura para aprender música. E música é cultura, né? E que bom que vocês fazem esse trabalho voluntário, social nas comunidades. Trabalho de base, que eu acredito realmente. E através da música, que chama a atenção da criança, né? Às vezes a criança chega lá com várias dificuldades e problemas. Não, e a rua chama. Qual que é o desespero da mulher hoje, da mãe? A rua chama. Ela vai trabalhar, deixou o menino dentro de casa, aí fala, meu Deus, esse menino já vai fazer a opção de estar na rua. Faça a opção de estar no projeto com o Alexandre, vai tocar. E no são momento que horas ele começar ali. A tocar um instrumento, ele já não vai sair mais do projeto. Né? Não Já sai. é uma criança a mais O que resgatada. acontece? A gente pega o nosso plano é o quê? Aqui em Brasília são 840 ou 850 escolas que tem. Então, que bom se tivessem vários projetos iguais ao nosso. Mas só que a gente encontra muita resistência. Porque a parte política não vê assim, eu não entendo por quê. Não vê com bons olhos. Você tirar a criança da rua, você dar uma alimentação para a criança. Você não se preocupar se o filhinho do seu amiguinho vai comer da criança que está na escola. Então, a gente vê isso muito. E é muito triste, como eu falo para vocês. Ver uma criança desmaiando com fome e não comeu. Aí a professora lá pegou e fez um relatório e a partir daí o lanche está sendo dado até mais cedo. Ou a criança que você sabe que tem problema, já pega ela ali. Já chama antes. Vamos ali, meu filho, vamos ali, dá uma lanchadinha ali, vamos comer. Os diretores lá da escola são muito amáveis, são muito prestativos nessa situação de ver o que a criança está precisando. O professor é brilhante. É verdade. Alexandre, mas conta um pouquinho de você. Né? De onde você veio? É mesmo nasceu em Taguatinga? De onde vem esses sonhos de ajudar as pessoas? Eu sei que você falou da sua você falou da sua promessa a Deus, mas conta mais pra gente assim dos seus sonhos, né? Como é que você era enquanto jovem? Como foi sua realidade? Eu quando comecei, eu desde 16, 17 anos eu toco em bandas também, banda de axé. A gente tem uma banda de axé, bem legal, por sinal. Vamos fazer apresentações aqui. A professora Roberta conhece nossa banda, nosso brother Yuri ali, é nosso produtor também, nosso irmãozão. Eu comecei nessa situação, aí fui indo, depois fui pro exército e continuei tocando. Aí fui trabalhando, aí fui em vários estados, já andei em vários locais do Brasil, mas sempre tinha aquela necessidade de ver, porque eu via os meninos, amigos meus, que morreram por causa de droga.
morreram por causa de batida policial errada. É. O cara foi tirar uma carteira, o cara, atirou nele. Não era uma carteira, mas é porque a gente é preto. Aí a gente tem que avisar tudo que a gente for fazer, a gente tem que falar. Tô pegando minha carteira. É o que a mãe da gente ensinava. A mãe falava, quando você for, você não usa roupa com capuz. Não usa roupa com capuz. Você não anda de chinelo na rua. Não fica em esquina, não fica em beco. Então, são ensinamentos que a gente teve que são de sobrevivência, que traumatiza. É um trauma, né? O Brasil viveu quase 400 anos aí de colônia de escravização, né? Muito pesado. Período... Eu tive lá em São Paulo, passei 3 dias lá, fui lá, na situação. Eu fui abordado 8 vezes pela polícia. 8 vezes. Eu não acreditava. E chegava o cara, não, mão na cabeça, não sei o que. Posso pegar minha carteira? Posso me identificar? Quem é o mais antigo aí, da viatura? Não sei. O cara falou, esse cara aí. Então, não, tu é militar? Eu falei, sou. Por que tu não falou antes? O senhor não me deu a oportunidade de falar. Então é isso. Então, e agora você imagina um menino que não tem esse preparo, tem essa estruturação mental toda de você defesa. Poder raciocinar para se defender, para você, porque ali você está defendendo a sua vida. E aí é isso. Então, esses projetos sociais, eles defendem a vida desses meninos. Eles dão a eles uma oportunidade deles serem alguém na vida. E a gente podia colocar projeto de música, projeto de esporte, projeto de dança, entendeu? Projeto todo tipo, entendeu? E só um governo que tem essa mentalidade para poder trazer isso para os meninos, porque os últimos 4 anos foram muito difíceis. Vou falar para vocês que essa parte nossa social foi muito difícil. A gente perdeu muita gente. A gente perdeu muita gente para droga. Tem uma amiga nossa mesmo, a Raquel, lá do Paranoá Parque. A Raquel, gente, ela tem 36 anos e ela tem 9 filhos. A Raquel. Sim. E aí você vai calculando. O filho da Raquel, ele comanda lá tudo. Lá na quadra. Um menino de 23 anos. Então, você vê que faltou o que ali? Faltou Estado. Faltou prevenção em relação a não ter tanto filho. Faltaram várias coisas. E ela tá lá, sorridente, firme e forte, lutando pelos filhos dela. 9. Tem um que tá preso. Um dia eu falei até com um assessor de um deputado, eu falei assim, você tem culpa nisso aí. Pode ser não aqui, mas para Deus você tem culpa, porque vocês deixaram de ajudar essas pessoas. E é por isso que a gente precisa muito de pessoas que estejam no movimento político, mas que tenham esse interesse. E que falam também, né? Que nem eles estão falando. Né? A liderança, que nem a Roberta, em frente ao movimento negro. Eu cito até uma que é a de Jamila Ribeiro, que eu sigo nas redes sociais. É uma feminista negra que vem ocupando o cenário nacional, internacional, como uma grande referência, né, em defesa da igualdade, da justiça social. E eu acho que através desses movimentos, né, através do projeto do Alexandre também, que a gente vai conseguir sensibilizar cada vez mais o poder público municipal, estadual e federal, para implantar políticas públicas, né, para fazer inclusive uma reparação histórica, né, Denise? Você sabe que eu fico pensando, a gente revendo, que toda vez que a gente faz Fora dos Eixos, a gente para avaliar, né, para pensar. E uma das coisas, qual é o viés mais forte que tem? Poder falar. Com liberdade. Porque hoje a gente não pode falar nada. É tudo dentro de um eixo. Né? De uma estruturação mental bem formatada para você encaixar naquilo ali. Quando a gente pode falar, você está orientando. Então, querem nos silenciar. Isso a gente percebe. Querem botar venda nos olhos. Querem traduzir o que a gente está vendo. Não, eu estou enxergando. Não é você está enxergando, não. Você está enxergando outra coisa. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o assunto, você está educando, você está esclarecendo, você está podendo lutar por aquilo que você acredita. Então, quando uma pessoa fala assim, não faz isso mais não fala isso mais não, porque vai pegar mal. Pegar mal para quem? Está pegando mal para mim dentro do meu coração. É para mim que é interessante. É essa virada que a gente tem que assumir nossa posição. Ninguém está negociando nenhuma posição aqui.
A gente não negocia posição, a gente não negocia vidas, né, Alexandre? Isso não tem negociação, isso não tem conversa, isso não tem palanque que resolva isso. É o resgate de uma pessoa com sua dignidade. É isso que a gente busca. Então, quando a gente tem um espaço para falar, tem que falar. E tem que falar. Outro dia perguntaram pra gente, quanto tempo de podcast? Aí o Alan, vamos falar, depois a gente vê quanto tempo que dá. Se o papo estiver bom, vamos embora. Não pode cortar, não pode censurar. A gente tem que ter cuidado. Porque a gente está falando de vidas que estão sofrendo. E eu acho uma coisa tão estranha, Alexandre, quando são pessoas fazendo gestões sobre a vida e o sofrimento do outro. Você não passa por aquilo, você não é daquele sofrimento que não te pertence, você mora em outro lugar, você consome de outro tipo de coisa, mas você vai falar e tomar decisões sobre o sofrimento do outro. Só dá para resolver isso se a gente puder falar. Então, assim, o que eu percebo é que quando você pega Raquel, a dona Raquel lá, e coloca ela para falar sobre o sofrimento dela e sobre as questões que incomodam e tudo, machuca quem está ouvindo. Então, eu prefiro pensar que eu vivo num mundo de Bob, de Barbie, e que não existe uma Raquel. É isso. Eu tenho que afastar a Raquel. A Raquel não pode nem frequentar o bairro no mesmo horário que eu estou, porque ela é a minha serviçal. Então, ela não pode ficar andando no bairro no plano piloto, porque ela é diarista. Ela tem que pegar, ou ela sai antes de eu chegar, ou ela sai depois. Eu tive uma experiência com serviços gerais que era muito triste. De funcionário chegar em mim e falar assim, dona Denise, eu não posso. Por que você demorou tanto que o síndico reclamou? É porque eu não posso pegar o mesmo elevador que as autoridades, o juiz que mora lá, e o povo que mora lá, eu tive que esperar 13 andares para ele, viu, estava tudo estragado, só tinha um elevador. Então, assim, a culpa é do pobre estar andando no mesmo lugar que um rico. A culpa é daquela mulher que tem 9 filhos, porque ela não soube se ela é qualquer uma. Não soube fazer planejamento familiar. É por aí. É disso que a gente está falando aqui. E aí, não é só uma tomada de decisão. É estruturante, é transversal, é mobilização, é todo mundo junto. Porque um que vá sozinho é pau na casa de noca. O Alexandre, se for sozinho fazer o projeto dele, levar o projeto dele sem ninguém de peso por trás, ele vai preso. Hoje a situação, principalmente em Brasília, qualquer ação que você faça de mobilização e de cuidado com o outro, com o bem-estar do outro, você é questionado. E eles têm que tirar a gente da pauta de qualquer maneira. Vamos tirar, vamos dar uma sumidinha aí, vamos dar uma incomodada no Alexandre, mas o Alexandre traz assuntos bem bacanas, né, Denise, pra você ver, né? Ele falou das realidades, né, e falou de vários locais diferentes, né, Alexandre, e eles todos com semelhanças, né? Por mais que a gente fale de reais diferentes, tem uma semelhança que é a falta de oportunidade para esses jovens, a falta de oportunidade para as mulheres, para essas famílias. E a sua fala é muito interessante, Denise, quando você diz, né, as pessoas estão atacando os efeitos, né, e querendo buscar a solução de forma muito individualizada. Eu quero resolver a minha, né? E, ao mesmo tempo, o poder público se ausentando do seu papel, que é o de formulador e implementador de política pública para essas pessoas, né? E quando a gente busca, e hoje está cada vez mais forte esse movimento de eu resolvo o meu primeiro, e depois eu penso no seu, que é as eras dos coachings, né? Vamos lá que você pode, você consegue, e passa uma visão muito distorcida da realidade do ponto de vista da meritocracia, que, se fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Quando as realidades são diferentes, os pontos de partida de vida são diferentes, né? As capacidades humanas que cada um carrega são diferentes. E aqui eu não vou qualificar se é melhor ou se é pior, mas são diferentes, né? E você valorizar isso, você entender que isso existe para depois gerar oportunidade de escolha. Oportunidade de escolha, olha só. Que o Estado te dê oportunidade de escolha e a oportunidade ela sendo gerada de forma coletiva. Não vou gerar oportunidade só para o Alexandre, só para o Alan, só para a Denise, só para a Roberta. Eu vou gerar oportunidade para aquele Estado, né, para o Distrito Federal como um todo, para aquela RA, para que as pessoas consigam decidir se eles querem um caminho A ou B. Porque é muito fácil depois culpabilizar esses jovens. É muito fácil culpabilizar as mulheres. Você tem filho, não consegue trabalhar, não tem creche,
Uma pena. Quando a creche é um direito. Hoje no Distrito Federal a gente tem quase 14 mil, é o déficit, né? 14 mil vagas que seriam necessárias, né? Serem criadas para que as mulheres consigam deixar seus filhos com segurança no espaço de qualidade e que possam retornar ao mercado de trabalho. Temos vários e vários dados seguidamente, ano a ano, repetindo que o Distrito Federal tem aumentado as pessoas, o número de jovens que não trabalham e também não estudam. E aí eu digo, aí eles falam que é o nem-nem. Eu digo, vamos desconstruir esse nem-nem, porque fica muito colocado para o jovem não querer trabalhar e nem querer estudar. Mas vamos pensar de que ele não tem oportunidade de se manter na escola, que precisa trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. E permaneci na escola. Tive a oportunidade de permanecer na escola. Então eu digo isso hoje, eu tive a oportunidade. E escolhi trabalhar. Mas muitos não têm a oportunidade de escolher trabalhar e poder continuar na escola. Ou é uma coisa ou é outra. Ou eu estudo ou eu trabalho. Porque a realidade em casa é completamente difícil, não tem comida suficiente, vivem, infelizmente, em problema de insuficiência alimentar, de insegurança alimentar muitas vezes severa, que é a falta total de comida. Almoça às vezes no janta, mas não almoça. E você tomar decisões, né, com aspectos tão adversos de vida é muito, muito complicado. Então, hoje tem menos jovem procurando fazer o Enem. Tem menos jovem buscando a universidade. Tem menos jovem buscando trabalho. Mas vamos desconstruir, compreender, né, o que está por trás desse processo decisório e como é que essas decisões são tomadas, que oportunidades são dadas para que o jovem tome determinadas decisões, né? Então, nas RAs, quando o Alexandre procura fazer esses projetos, o que eu penso é que ele está gerando oportunidade para essas crianças. Oportunidade de seguirem, de construir uma vida diferente. Conseguirem decidir se eles querem ser músicos, se eles querem ir para a universidade e fazer o ensino padrão, de ir lá fazer uma graduação, ou de fazer as duas coisas, que não tenha a triste escolha de ou eu trabalho para comer, ou eu estudo e fico com fome. E criança que vai para a escola com fome não aprende. Não existe dor maior do que a fome. Só quem passou sabe a dor da fome. Então, a gente tem, né, enquanto partido, enquanto movimentos, enquanto projetos sociais, enquanto empreendedorismo social, perceber essas nuances por trás, né, e laterais, né, dos problemas sociais que são acometidos aqui no Distrito Federal. Então, quando eu digo que o desafio é grande, realmente ele é enorme, porque a gente precisa também aprender a linguagem dos jovens, né? Chegar até eles, conversar, compreender e dar mais espaço de fala, que a Denise falava. Esses jovens buscam, e principalmente os partidos políticos, eu acho que tem é um espaço por excelência de mudança, porque a mudança se dá pela política e o jovem muitas vezes acredita nos movimentos antipolítica, e ingenuamente, porque os movimentos antipolítica são políticos. É só uma ideologia diferente que está sendo trabalhada, né? Então, a gente, enquanto partido, conseguir fazer esse diálogo com esses jovens, né? Com os jovens pretos, com os jovens pardos, com os jovens não negros, né? Que é trazê-los para os partidos políticos, trazer para os movimentos, trazer para vir discutir política e compreender que... Eu acho que a primeira coisa é compreender onde estão, para onde vamos e aprender a fazer as escolhas, né? Até espaço para as escolhas. E também a questão do primeiro voto, que o Alexandre bem colocava, né? Grande parte da juventude no Distrito Federal, muitas vezes não querem votar, porque não acreditam que a mudança se dá pela política, porque já estão tão calejados do processo seguido, né? E de sofrimento, de viverem aquela mesma realidade, de chegar em casa e verem suas mães esgotadas de tanto trabalho, a renda cada vez menor, não podendo consumir hoje, que é uma sociedade extremamente de consumo, as redes sociais provocam isso nos jovens, o TikTok é o tênis caro, é a jaqueta do momento, é o chapéu, é o boné, é a roupa de marca, e tudo isso tem um preço. E quais são as escolhas dadas para os jovens consumirem, né? Vai a pressão para os pais, vai a pressão para os familiares que não podem dar aquilo, e é claro que as oportunidades não lícitas, né, aparecem também. E aí você diz, mas por que ele quis ir, né, para o mundo das drogas? Por que ele quis cometer determinado delito? Então, a gente tem que compreender mais, né, que realidade esses jovens estão vivenciando para a gente dialogar com eles, né? E juntos construirmos uma realidade diferente, né, Denise? Nossa, eu estava pensando aqui numa coisa, Alexandre. Existe uma oportunidade.
A Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, ela tem, junto com ela, a Universidade Leonel Brizola. E temos o Enem, uma estrutura muito bacana, que o jovem pode muito bem se preparar por ali. São aulas de alta qualidade, uma plataforma lindíssima, assim, de só, sabe, o que tem de melhor. E a gente fica pensando, por que não se acessa? Né? Por que o jovem está com dificuldade? Ele acessa um TikTok, mas ele não encontra uma plataforma que chama atenção, né? Porque você nota que a adesão é baixa, porque o chique é aquele Enem que o filho do rico paga, é aquele que eu quero, porque esse aqui é de graça, eu não quero. Porque não deve ser bom. Então, assim, tem uma distorção, e dentro da fundação tem uma oportunidade muito boa, Alexandre, que a gente pode fazer parceria, que é exatamente abrir, sabe, as oportunidades. O jovem está lá no seu projeto, precisa desdobrar isso para dar uma formação profissional, ensinar a fazer um currículo, saber fazer umas escolhas. A gente pode ajudar na fundação. A gente tem como atravessar a rua e ir para dentro do projeto. E vamos. O que você quer? Isso. É jovem de 17, 15 anos que está ali, poxa, eu não quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro logo. Então, é aí que é o momento perigoso que cooptam ele para as drogas, é aí que vai para a violência, né? Dá para a gente pegar, tem muita gente bacana no partido que pode ajudar, pode entrar no projeto e fazer. Vamos ver aqui, qual é a sua vocação? Isso. Você sabe qual é a sua vocação? Descobri. Eu gosto de música. Eu não gosto de música. Você gosta de quê? Vamos perguntar isso para ele. Por quê? A efetividade de inserção e de inclusão vai aumentar, porque ele vai aprender a fazer escolhas. E isso tem os professores todos do PDT aqui, que são gente preparada, dá para conversar, dá para fazer um trabalho bem bacana, vocacional. Então, assim, a Fundação está à disposição, apesar da gente, parece que a gente ainda não tem força, né? Porque a política está muito cruel em cima da gente, em termos de política. Não, é vida real. É isso que a Fundação oferece, é vida real. Então, na vida real, o que a gente pode fazer para esses jovens? São 600 jovens? São 460. 460 jovens. Que projeto a gente escreve para poder levar para eles? E dá para fazer. Vocacional, eles começarem a se perceber num disque, né? Olha, eu sou uma pessoa que tenho a questão minha de dominância, meu temperamento, eu sou assim. Eu, quando era jovem, uma das coisas que... Eu sou da época do teste vocacional. Então... Eu também. Nós somos. Então, assim, todo mundo fala, faz teste vocacional para ver o que você quer. O que você quer. Aquilo ali é muito antigo. Mas hoje, como não tem nada, dá para a gente montar projetos para atender o jovem e falar assim, você vai desdobrar agora seus talentos lá com a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, que ali tem uma galera que pode te ajudar a levar um papo, a saber como é que a gente pode fazer para saber a sua vocação. Eu não quero... Médico é muito longe, não sei. Qual é a carreira de futuro? Será que eles sabem quais são as carreiras do futuro? Acho que eu primeiro perguntar o que eles querem, né? O que eles querem? Gente, nem chega. Que eles não querem? Chega, é isso que eu tô falando. Porque quando a evasão escolar de 13, 14, 15 anos é muito grande. Porque a escola, quando entra no ensino fundamental, no ensino médio, ela não oferece mais tanto atrativo para eles. Aí eles vão pra rua, eles querem se divertir. Aí eles saem pra rua. Aí é o TikTok, aí é o... E outra coisa, e lembrando também, nós temos lá os nossos alunos especiais. Isso que eu ia perguntar para você, Alexandre. Os autistas. Autistas, TDAH e síndrome de Down. Nossa, e você tá falando um negócio aqui que me incomodou num projeto aí. Por isso que é importante ter nas escolas a pessoa da saúde lá. Porque a professora se irrita e entrega pro pai. O pai não tem tempo, né? Taca a Ritalina no menino. Né? A rede pública, ela vai e dá Ritalina para o menino se acalmar. Sem diagnóstico. Meu Deus. Eu já vi isso acontecer. Muito. Então, aí, quando chega para a professora, só chega o remedinho. Olha, meu filho tem que tomar isso de tanto tempo. Que horror. Porque ele é nervoso, porque ele não sei o quê, porque falaram que ele é isso. Aí você vai ver a origem das coisas, é a pior possível, né? Então, assim... uma coisa que eu percebo é que a gente tem que trabalhar cada vez mais os TDAH. Eu acho que era TDAH, eu acho que eu sou até hoje, mas tudo bem. TDAH, autista, Down, é discriminação total, que ninguém consegue lidar. Por desinformação, não sabe como tratar no ambiente com os outros.
Aí a própria professora a discriminação já começa ali, né? Mas o Musicando a Vida tem a solução lá, né, A gente Alexandre? pega, Tem ó, conseguido a gente- trabalhar bem. Eu tava conversando com uma moça que ela teve um problema no carro, aí tava eu e minha irmã correndo, aí a gente parou e foi ajudar ela lá na Samambaia. Ela pegou, conversando, ela falou assim, não, meu filho tem 5 anos e é autista. Eu não sei o que eu faço. Aí será que... Aí a gente falou do projeto social, né? Que ela no setor onde a gente estava correndo. Leve seu menino lá. Ela, mas eu não sei se meu menino pode ir porque ele é autista. Talvez não, lá nós temos meninos com síndrome de Down, temos meninos autistas e temos meninos com TDAH. Vá lá na segunda-feira que eu vou dar uma flauta de presente para ele. Ela, é mesmo? Eu falei assim, e ele vai aprender música, pode ter certeza. Eu já mandei vários vídeos para a doutora Roberta, dos meninos com síndrome de Down, dos meninos com autismo, tocando bateria, tocando flauta, cantando, porque a música vai libertar. E outra, vai colocar eles de uma forma onde eles interagem com todos os outros meninos. Tinha menino lá que não ficava com ninguém na sala. Agora não, ele já fica com todo mundo, com todos os coleguinhas, fica brincando, A interage. intensidade vai diminuindo. E os relatos das mães, né, Alexandre? Relato das mães, coisa mais Das mães linda. atípicas são lindos os relatos. Mais linda. E outra, descansa a mãe. Porque você lidar com uma criança autista é muito pesado, gente. Eu sei porque minha tia tinha meu primo, que era autista. Infelizmente morreu meu primo. E, gente, era um sufoco. Era um sufoco. Ela não tinha tempo. Ela não descansava. Porque o menino o tempo todo tá aqui, ó. Ele tá na vibe Por isso dele. precisa de uma rede de apoio, né? Então a gente precisa de todo um pegar serviço. Levar esse menino lá para a escola. E lá é uma escola inclusiva, a Escola Classe 511. Então, os professores, os diretores lá tem sala para criança especial. Então, gente, é muito legal. Agora, a gente precisa da ajuda dos nossos políticos, que eles se compadeçam. Principalmente, eu falo, os políticos de esquerda, que eles olhem para o nosso povo. Porque são eles que estão sofrendo. Porque o pessoal da direita não estão nem aí. Eles vão nos exterminando. Nos extermina pela fome, daqui a pouco nos extermina pela polícia, nos extermina pela falta de oportunidade. É assim. E aí, marginalizando. A gente vão nos marginalizando. É isso que eles fazem. Então a gente explica aí essa situação do teste vocacional, de trazer o Instituto Leonardo Brizola, a Fundação para dentro da escola. Porque a gente precisa disso, gente. Tá dentro da comunidade. Tá dentro mesmo, sentindo ali a dor que esse pessoal tá passando. Então, eu falo assim, a dor da fome é muito complicada. Gente que tá lá. E aí você vai para os setores ali, ó. VC 311, sol nascente, pôr do sol. É curioso, assim, a forma como é colocada as coisas, né? Tá preso? Por que quer? Não, mas é falta de oportunidade. Não, é porque tava já com o viés errado, já... E aí você olha assim, é porque não presta, já tá na índole, essas coisas que vão incomodando, porque a gente sabe que não é assim, né? Ninguém escolhe sofrer porque é ruim. É porque não teve a oportunidade, não teve o esclarecimento e errou e erra, porque não teve o esclarecimento. É distante essa solução, porque é uma solução estrutural. A desinformação é estrutural. Vocês vão ali no Paranoá Parque, vocês passarem por lá, agora. Cheio de menininha usando droga, fumando maconha na rua. As meninas lá são mais terríveis que os meninos. E lá o pessoal... E junto vem a gravidez, aí junto se expõe. E aí os problemas o ciclo vai só se repetindo. Eles pegaram o pessoal lá nesse local, nessa cidade de Paranoá Parque, e jogaram o povo lá. Lá não tem escola, lá não tem um projeto social, lá não tem nada, gente. É só os prédios e jogaram o povo lá. Agora que tá chegando o mercado, agora que tá vindo mais ou menos um ônibus pro pessoal pegar. E um absurdo ir lá. E o tráfico de droga e as outras situações lá, gente. É um dos locais assim que eu vejo que a mais total ausência do Estado é lá. Mas, Alexandre, voltando pro projeto, você acha que o projeto teria... os locais que você acha que a gente deveria investir, o projeto IR, né, o projeto Musicando a Vida, a expansão do projeto Musicando a Vida? Quais RAs, quais locais você acha que seria prioritário do ponto de vista social? O Paranoá Parque precisa muito. O Itapuã precisa muito. Sol Nascente. As escolas, você acham que topariam? Porque o projeto precisa acontecer dentro da escola e é contraturno, não é isso? E, gente, se eu contar para vocês que eu tenho 14 pedidos de escola... Nossa! 14 pedidos de escola. Vamos cair para dentro. 14 pedidos das diretoras, porque as diretoras falam bem,
E aí vai passando. O pessoal fala, não, que bom, vamos trazer esse projeto para cá, vamos trazer música para esses meninos do contraturno. A gente tem os pedidos já, só que o difícil é a gente conseguir Recurso, né, o Alexandre? recurso do apoio. Aí, graças a Deus, nós conseguimos recurso com a senadora Leila, ela conseguiu recurso para a gente. A deputada Paula Belmonte conseguiu um recurso para a gente no ano retrasado, quando ela era deputada federal. Ela conseguiu um recurso para a gente também. Agora, tem muita coisa que a gente pode fazer com as outras fundações. A gente sendo fundação aqui, aproximação com a Fundação Bradesco, com as fundações, com os institutos privados. Tem um fundo de apoio a esse tipo de projeto. Tem. Então, assim, Gente, a gente corre bom. Atrás, bate na porta e vamos botar as caras. O não a gente já tem, né, gente? O não já tem. E é um gente projeto maravilhoso, né, Alexandre? É muito bom. A gente traz. Não, depois eu vou pegar o seu telefone, Sim, vou mandar os pode, vídeos. pode mandar. O vídeo Mas do conte os Alan relatos também. das mães aí que Claro. ligam para Relatos você. das mães dizendo, porque a gente ensina eles também, fala assim, você tem que ajudar. A gente chega em casa, ajuda a mamãe, não deixa o brinquedo espalhado. Se você puder, lava uma loucinha também, ajuda a mamãe. E a gente vai, e eles vão, e as mães vão falando, depois eu mando os relatos para vocês. Meu filho melhorou muito depois que o projeto entrou na escola. Ele está uma outra criança, ele está com foco, ele está pensando que no futuro ele pode ser alguma coisa, músico, pode ser um jogador de futebol, pode ser um professor. A gente explica para eles que lá eles são várias histórias. Várias histórias. É só eles escolherem aqueles que querem escrever. Então eles vão tendo essa animação. E, gente, agora imagina se fosse em várias escolas esse projeto. Ia ser muito legal. Muito, muito, muito. Eles vão passar a ter sonhos. E muitas crianças lá não têm sonho. Quantos anos tem o projeto? Tem mais de 8 anos já. Sempre em Brasília? Sempre em Brasília. Quantas crianças já impactou? Já impactamos mais de... Eu tenho tudo registrado aqui. A cidade não tem, mas está registrado lá em casa. Mas bem mais de 5 mil crianças. Olha que lindo. E Alexandre não é só isso, que o Alexandre não contou. Esse tem o Musicando a Vida, mas tem outras atividades que o Alexandre Conta, trabalha Alexandre. aqui Isso, com os nós jovens, né, Alexandre? Isso, a gente faz esse resgate deles também. A mãe pega e a gente vai lá e pega ele, às vezes, até lá esse de sábado mesmo passado, a gente pegou lá na Boca de Fumo mesmo. E encaminham para as clínicas, né? Parceiras de vocês. Parceira nossa, que aí ele pegou e levou. A gente levou o menino para lá, ele tá lá bem agora, já tá com uma semana lá. Outras vezes também a gente pegou os meninos, levamos para lá. A gente tenta fazer de tudo, mas a gente não tem apoio. O negócio é esse. E o Alexandre também, né, Alexandre? Roda nos grupos sociais vagas de trabalho. Isso. Então, eles concentram num grupo as vagas que estão surgindo de trabalho nas RAs ou aqui Plano Piloto, e aí divulgam para as pessoas que podem assumir essas vagas, principalmente jovens, né, Alexandre? Então, conta um pouquinho também. Esse grupo, o que a gente faz? Como a gente tem essa conversa com todo mundo, fala com todo mundo, chegam para mim quase todo dia 30, 40, 50, 60 vagas de emprego. Aí eu criei um grupo com as lideranças, tipo assim, com os coordenadores dos pontos, tipo assim, coordenador do Paranoá, coordenador O Alexandre tem quase 200 pessoas, né, Alexandre, Isso. que fazem essas coordenações nas RAs. Nós somos a nossa corrente do bem. Isso, chamado Corrente do Bem. 200 professor, pessoas ajudando. É enfermeiro, é policial militar, é bombeiro. A gente se juntou para fazer, não, vamos ajudar as pessoas. Aí a gente pega esses locais, aí eu espalho para eles e eles espalham para as outras pessoas. E aí a gente vai colocando o pessoal que está desempregado no grupo também. Hoje nosso grupo deve ter 95 pessoas. Aí as pessoas vão arrumando emprego e vão. Quem arrumou emprego sai. Sai, mas está lembrando do projeto porque tem que sim. levar mais outro. Sim, Foi por aqui quando... que eu entrei, por aqui que eu quero levar E mais quando gente. aparece vaga, já divulga lá para o Alexandre. Esse que saiu, já traz. já traz outro para entrar, ou esse que saiu pega e eu incentivo eles a serem colaboradores. Se você conseguiu seu emprego, continua aqui no grupo e continua divulgando para outras pessoas. Então a gente consegue também estar dando emprego, fazendo essa situação de recolocação, né? De recolocação, de indicar um curso, de fazer uma análise da pessoa para ver assim, não, tu tá em qual área? Não, por que você não tenta essa outra área aqui que é melhor? Você não acha que... Fazer uma triagem, né? Fazer uma triagem ali. Só que a gente tem muita boa vontade, mas a gente precisa de muitas pessoas para a gente poder fazer Precisa estruturar, né? Profissionalizar todo o processo, né, Alexandre? Vocês estão... É claro, tem 8 anos que ele acontece, esse projeto, mas para expandir, né, Denise?
para se tornar um projeto maior e com maior capilaridade, precisa de recursos, precisa profissionalizar os processos, né? E precisa de mais apoios, né? Então, o Alexandre aqui no podcast está divulgando, de repente, quem tiver acompanhando, nos assistindo, que queira ajudar, que queira participar. Contatos, por favor, Alexandre. Mas antes do Alexandre divulgar, ainda tem mais outro projeto que ele trabalha. O Alexandre aí é multiprojeto. A Roberta que é sua assessora de assuntos aleatórios. Nós temos o nosso bloco das nossas bandas de axé também. Ah, De axé, banda de pagode, tem um bloco aqui que a gente fazia evento, mas infelizmente, como eu falei, esses 4 anos foram muito difíceis pra gente e a gente perdeu os apoios. Porque a gente tem, a cultura, a educação e a música, a gente entra na comunidade. sim. A gente sente que o povo tá passando. A gente pega, aí tem um menino ali que não joga futebol, mas já gosta de música. O outro não gosta de música, mas já gosta de cultura, de arte. Então, gente, se a gente tiver pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, a gente faz a transformação de muitas pessoas. Exatamente. Alexandre, mas tem ainda os jovens que você encaminha para o Exército. A gente tem que encaminhar os meninos pro Exército, pro quartel. Vamos, chamamos eles. Eu tenho uma grande amiga lá, Ivone, secretária do general. Converso com ela, aí ela fala assim, mais um sobrinho meu aqui. A maioria preto e pobre. Ano passado a gente conseguiu colocar no quartel 48 meninos. E aí, os benefícios, né, Alexandre? Fala um pouco, porque muita gente não conhece o que acontece quando a criança entra, o jovem, o que precisa, né? Os testes que ele passa, os exames, a disciplina, os benefícios. O quartel, gente, é muito legal. O quartel, não sei se você só não corta, senão eles vão me prender, depois tu corta. Não precisa cortar aqui, não é lugar de cortar nada, não. Isso aqui é fora dos eixos. Então tá bom. Fica à vontade. O que acontece? O militar, ele é para poder defender o seu direito de decidir o que você quiser ser. Militarismo não é bolsonarismo. Eu sempre falo isso, não é bolsonarismo. A gente morre, a gente está preparado para dar nossa vida para que você tenha o direito de escolher o que você quer. Entendeu? Então aí, esses meninos, eles têm a oportunidade, eles entram no quartel, com 18 anos, o Exército, ou a Marinha ou a Aeronáutica, eles pagam até 40%, 60% da faculdade deles, se eles quiserem se formar. Eles têm plano de saúde, têm alimentação, têm disciplina, têm tudo. Gente, é muito bom. Eles passam lá 8 anos. Então, para a criança que não tem nada... É uma formação. Que não tem nada, que ele chega lá e não tem nada para comer em casa. A alegria das mães, né, Alexandre, quando os filhos entram, é uma festa, gente. Comemoram. Me chamam até de anjo. Eu falei, não, eu não sou anjo. Sério? Eu sou só um... E eles não podem irmão. usar nenhum tipo de entorpecente, porque Não tem os pode. exames Eu periódicos. Eu explico para eles, quando você vai entrar, você faz teste para saber se tem algum problema com droga, com entorpecente. Explico para eles como é que funciona. E eles tem muitos meninos que estão muito bem lá. Estão muito bem. E é uma carreira, gente. É uma carreira. E é uma carreira. E o que você não faz na vida se você não tiver disciplina e organização, gente? E uma mente limpa. Né? É o básico para a gente produzir. É verdade. Né? Então, não tem maldade nenhuma nisso. É que é aquela coisa do conceito errado que fica se propagando, né? E aí as mães, elas ficam muito felizes. E elas vão propagando para as outras. Ah, meu filho entrou. E aí a gente vai. Por isso que eu falo da importância da gente entrar da forma certa na comunidade. Porque aí, a partir daí, você pode falar de política com eles. Pode. Porque eles vão entender. Porque eles vão Vão. falar assim, não, porque através da política, teu filho vai entrar no exército. Ou através da política, teu filho vai ser um professor. Vai ser um músico. Então, aí eles veem o lado bom da política. E não aquele lado Não. político, de gravata, não sei o quê, conversando. Não, e fazendo sofrer. É isso. Por isso que a Sofrimento. comunidade não quer mais, que dói. É verdade. Mas, Alexandre, parabéns pelo seu trabalho. Parabéns, Alexandre. Obrigado. Ana. A gente se orgulha de ter projetos assim no Instituto Federal, projetos liderados por pessoas negras, pessoas comprometidas em mudar a realidade do outro e chamar as pessoas que estão nos assistindo para apoiarem, para seguirem nas redes, para buscar participar, ser voluntário dentro do projeto. Como é que a gente fala com o movimento negro, Roberta? No Movimento Negro pelas nossas redes sociais, Isso. movimentonegro.df, movimentonegrotrabalhista.df, desculpe. Então, as nossas redes, e via que é o partido fica aqui no plano piloto, a gente está sempre nas regiões administrativas fazendo eventos, né? Vamos ter os próximos eventos na semana da consciência negra, então a gente vai divulgar por aqui também, a gente pede a ajuda de vocês aqui do Lógico. Fora dos Eixos, para até fazer a cobertura se vocês puderem.
Então, o movimento negro está de portas abertas e à disposição para dialogar e construirmos juntos uma realidade mais equitativa, como dizia o Alexandre, menos desigual, onde todos têm oportunidades, né? Então, e que possamos sonhar, ter a capacidade de sonhar e ter esperança em tempos melhores, né? Então, o Partido Trabalhista, ele é um espaço para isso, então a gente convida, né, Alan, as pessoas que nos assistem, quem não é filiado, a se filiar ao movimento, ao partido, a juntos, né, fazermos essa luta, trilharmos esse caminho, né, de um Distrito Federal melhor para todos nós, né? E o Fora do Eixo está convidado a ser padrinho do nosso projeto. Já estamos lá, a fundação já está Vamos lá. providenciar uma plaquinha de padrinho para vocês. Já vamos para lá. A Roberta é a nossa madrinha. Com muito orgulho, muito A obrigada. A doutora Leila, nossa madrinha. Isso, também. a Leila tem Ricarda, ajudado. nossa madrinha. Ricardo. E vocês dois também. Nós vamos, São com nossos certeza, padrinhos né? e madrinhas. É. Padrinhos e madrinhas mágicos. Porque a partir de vocês... Não, eu acho que tem muita coisa para fazer, viu? É Eu acho que verdade. às vezes nem tudo é a gente diretamente ali, mas com ação de influência, com sensibilidade, abrindo espaço, e aí a gente está dentro, né? É verdade. Com Então, certeza. Alan, muito obrigada pela oportunidade. Denise, obrigada pelo Obrigada, convite imagina. para virmos aqui falar um pouco, mostrar projetos tão bacanas, né? O Movimento Negro agradece. E aqui eu estendo meus agradecimentos novamente para o nosso presidente, Valdo Paixão, né, que é o presidente hoje do Movimento Negro, a nossa presidente do PDT-DF, a senadora Leila, que sempre é uma parceira, né, Alexandre, tanto do projeto Amiga, Musicando a Sempre Vida, acreditou na gente. isso, desde o começo, é uma parceira grande do nosso movimento negro. Então, deixar aqui os nossos agradecimentos. Lógico. Obrigada. A gente que agradece aí, né, Denise, de coração, a visita de vocês, a participação, dizer que a Rádio Legalidade é parceira e vai estar sempre à disposição para caminhar junto nessa luta, Obrigado. abraçando essa pauta que com certeza, né, Denise, é a nossa missão aqui. Gente, eu quero só agradecer. Foi um movimento mágico, né? Essa ação da gente estar se conversando e trocando energiza a gente. Pessoal, é o seguinte, se você for assistir a gente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não me diga onde, não quero saber. Mas segue a gente nas redes sociais, apoia projetos, manda conversar com a gente. Olha, procura a Fundação, procura a Rádio Legalidade, lá tem muito projeto bacana. Vamos junto. Tem muita coisa boa para acontecer, né, Alexandre? Obrigada, Roberta. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Alan. doutora. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigada.